Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Vídeo 45, retângulo único oculto. Reveja os vídeos 33 e 34 a respeito de retângulo único, antes de ver este vídeo. O retângulo único é baseado em um par comum que aparece duas vezes em dois blocos ocupando os quatro cantos de um retângulo. Classificamos retângulos únicos em 5 tipos. Reveja os vídeos 33 e 34. Já os retângulos únicos ocultos pode ser classificado em 2 tipos. O tipo 2 poderá ser dividido em 2 subtipos. Veremos tudo isso em detalhe. Retângulo único tipo 1. O par comum, 6, 9, aparece em todas as 4 casas, mas aqui só há uma casa bivalor, contendo só os candidatos do par comum, 6, 9. Sei, pela estratégia dos retângulos únicos, que terei que eliminar o 6 ou o 9 de uma das casas do retângulo único para não matar o Sudoku. Matar o Sudoku significa permitir que o Sudoku tenha mais que uma solução. Qual é a casa de onde terei que eliminar um dos candidatos do par comum? Será a nossa casa-alvo. Onde fica a casa-alvo? Diagonalmente oposta à casa bivalor. Qual candidato deve ser eliminado? Será o 6 ou será o 9? Vamos ver o candidato 9. Na linha F, ele aparece em 3 casas. E na coluna 9, o 9 aparece 5 vezes, ou seja, o 9 não é excludente. Agora vejamos o candidato 6. Na linha F, ele só aparece 2 vezes. E na coluna 9, o 6 também só aparece 2 vezes, ou seja, o 6 é excludente. Não posso excluir o candidato excludente, no caso o 6, e devo então excluir o 9, candidato não excludente, da casa-alvo, para não matar o Sudoku. Exemplo número 2. Procure o retângulo único oculto. O par comum, 5, 8, em todas as 4 casas do retângulo único. Só em uma delas está sozinho, casa bivalor. No exemplo, as outras 3 casas são trivalores, 358, 358 e 568. Casa-alvo, diagonalmente oposta à casa bivalor, destacada em rosa. Eliminar quem? 5 ou 8? Não posso eliminar quem for excludente. Elimine o outro candidato do par comum. 5 aparece 4 vezes na linha A. 5 aparece 5 vezes na coluna 1. E o 8? Só 2 vezes na linha A e 2 vezes na coluna 1. O 8 é excludente. Não eliminar o 8, elimine o 5. Exemplo número 3. Cadê o retângulo único oculto? Dourado é fácil de achar. Par comum, 4, 9, nos 4 cantos. Só uma casa em bivalor. Casa-alvo, diagonal da bivalor. Eliminar 4 ou 9. Candidato 9, 3 vezes na linha F, 4 vezes na coluna 4. Candidato 4, 2 vezes na linha F, 2 vezes na coluna 4. Eliminar quem não for excludente. Aquele que tem o link fraco. Quem tem link forte não pode ser excluído. Eliminar o 9. Exemplo número 4. Pause o vídeo e tente achar sozinho. Vou dar um tempo maior. Achou? Parabéns! Par comum 3, 4 em todos os 4 cantos do retângulo único oculto. Só em uma casa em bivalor e nas outras 3 casas em multivalores. Casa bivalor em azul e casa-alvo em sua oposição, destacada em rosa. Excluir 3 ou 4. 4, 3 vezes na linha D. 4 vezes na coluna 4. O 3. 2 vezes na linha D e 2 vezes na coluna 5. Excluir o 4. Exemplo número 6. Tente achar o retângulo único oculto. Achou um deles? Pois aqui temos 2 exemplos, um em amarelo e o outro em azul. No exemplo em amarelo, o candidato 1, em preto, é excludente, então elimine o 9, circulado em azul, pois aparece muitas vezes. Agora no retângulo único inferior.
O 1 em preto é excludente e o 5 em azul é não excludente. Eliminar o 5. Exemplo número 7. Tente achar o retângulo único oculto. Exemplo 7. Viu esse exemplo? Espere aí. Aqui temos duas casas bivalores, com os candidatos 1, 4. Então isso aí é um exemplo de retângulo único e não retângulo único oculto. Esse tipo de retângulo único é o retângulo único tipo 4B. A lógica quase a mesma do retângulo único oculto. Aqui vamos colocar as casas bivalores como sendo o piso e as outras duas casas como sendo o teto do retângulo único. Sei que vou ter que eliminar o 1 ou o 4 das casas do teto. Veja que destaquei em verde as casas que pode conter o 4. São 3 casas verdes, além das 2 casas em azul, links fracos. Em rosa, destaquei as casas que pode conter o 1. São só 2 casas, link forte. Então, o candidato a ser eliminado é o 4. Devo eliminar o 4 das 2 casas em rosa. Identificado aquele retângulo único e tendo eliminado o 4, vamos continuar nesta mesma grade e procurar nosso objetivo, que é o retângulo único oculto. Pause e procure por um retângulo único oculto. Achou um? Ótimo! Achou 2? Parabéns! Vamos ver primeiro o retângulo único oculto em amarelo. Casa bivalor está em castor com os candidatos 4, 6. Casa alvo oposta rosa com 2, 4 e 6. Não posso eliminar o 6. Link fortes excludente. Eliminarei o 4. Links fracos. Agora vamos ver o retângulo único verde. Casa bivalor, só com o par comum, 7, 9. Casa alvo oposta, 5, 7, 9. Não posso eliminar o 9, que é excludente. Elimino o 7, que tem link fraco. Mais um exemplo. O que temos agora? Se você viu os vídeos 33 e 34, não terá dúvida nenhuma. Trata-se de um retângulo único tipo 1, o mais simples dos retângulos únicos. Par comum, 8, 9. Isolados em 3 casas, em uma só casa, com o par comum mais os candidatos extras. Eliminar o par comum da casa alvo, em rosa. Resolvido o retângulo único tipo 1, podemos identificar agora um retângulo único oculto tipo 1, que para você já se tornou carne de vaca. Par comum, 7 nos cantos de um retângulo. Casa alvo em oposição à casa bivalor. Eliminar o candidato do par comum na casa alvo que tenha o link fraco. E rodando um pouco mais à frente, nesse mesmo sudoku, vamos nos deparar com a seguinte posição. Aqui temos o par comum 4, 9 nos 4 cantos. No teto temos o par comum mais 1, 3, 6. E na outra casa do teto, o par comum mais 1 e 6. Ou seja, temos um total de 3 candidatos extra, 1, 3, 6. Isto constitui o padrão retângulo único tipo 2. Sei que vou eliminar um dos candidatos do par comum, o 4 ou o 9, de uma das casas do teto. Quem eliminar e de qual casa? Você precisa avaliar os tipos de links. Parecem simétricos à primeira vista. Olhe detalhadamente e verás que são diferentes. Links do 4 na linha G e na linha H. São links fracos, 3 vezes. Links do 9 na linha G, 3 vezes, link fraco. Links do 9 na linha J, 2 vezes, link forte. Então está definido, não posso remover o 9, tenho que remover o link fraco, o candidato 4. De qual casa do teto? Da casa oposta aonde fica o link forte. Retângulo, por ter o par comum, 1, 8, nos 4 cantos. Único, por admitir uma só solução. Oculto, por ter mais que um candidato extra na casa do teto, 2 e 5. Par comum, 1, 8. Um deles será eliminado da casa do teto. Não posso eliminar aquele de link forte, então vamos avaliar os links. 1 na coluna 4, 3 vezes. 1 na coluna 6, 4 vezes. 1 na linha J, 4 vezes. Links fracos. 8 na linha J, 4 vezes. Link fraco.
8 na coluna 4, 3 vezes, link fraco. 8 na coluna 6, 2 vezes, link forte. Então, excluir o 1 da casa do teto oposta àquela que tinha o link forte. Casa azul é do link forte e a casa rosa será o alvo então. Novo exemplo, par comum, 2, 6 no piso e o teto com mais de um candidato extra. No caso, os candidatos 1, 5 e 8. Retângulo único oculto, tipo 2. Quem tem link forte? 2 ou 6? 2 é link fraco. 6 é link forte. Remover o 2 da casa oposta ao do link forte, a casa rosa. O retângulo único tipo 3A é muito semelhante. Aqui poderíamos dizer que uma das casas em azul seria um 2 ou um 6. Então, se houvesse uma casa com o par excludente 2, 6 na linha A, teríamos um retângulo único tipo 3A. Conclusão: aquela estratégia não serve aqui. Agora pense no retângulo único oculto tipo 2B. O 5 tem link forte na coluna 8. Então o 7 será excluído da casa do teto oposta ao link forte, casa em rosa. Par comum 6, 7. Candidatos extra 1, 2, 5. Alguém do par comum 6, 7 tem link forte? Sim, o 6 só 2 vezes na linha A. Excluir o 7 da casa do teto oposta à do link forte, isto é, de C2, destacada em rosa. Par comum 8, 9, candidatos extra 2, 3, 7. Alguém do par comum 8, 9 tem link forte? Sim, o 8 só 2 vezes na linha D. Excluir o 9 da casa do teto oposta à do link forte, isto é, B2, destacada em rosa. Par comum 7, candidatos extra 6, 8, 9. Alguém do par comum 1, 7 tem link forte? Sim, o 7 só 2 vezes na coluna 4. Excluir 1 da casa do teto oposta ao link forte, isto é, de F9, destacado em rosa. Obrigado por acompanhar meu vídeo até o final. Espero estar contribuindo com seu aprendizado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.